Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago Luiz e nessa apresentação eu vou demonstrar o funcionamento, a configuração e instalação do serviço NLB do Network Load Balance. Inicialmente, uma breve apresentação do que é o Network Load Balance. Né? O NLB é um sistema de balanceamento de carga que permite que você tenha mais de um servidor podendo receber solicitações em cima de um determinado serviço. Né? Então você pode ter aqui vários clientes, esses clientes enxergam esse grupo de servidores através de um único endereço IP. Cada um deles tem o seu endereço IP individual, mas você tem um outro endereço IP que acaba representando todo esse grupo. Né? Então o nosso cliente aqui ele não sabe exatamente em qual servidor ele vai conectar e no caso de queda de um servidor, um outro servidor estará pronto para estar atendendo esse cliente. No nosso cenário, a gente vai usar um cliente só para fazer o papel de cliente e a gente vai utilizar dois servidores para fazer papel de Network Load Balance. Né? Inclusive, a gente vai fazer os testes derrubando o servidor para verificar se a conexão ela é redirecionada para o outro servidor. Tá? Então, nessa série de apresentações, é um total de 5 apresentações. Nessa primeira parte eu vou estar mostrando os pré-requisitos para a gente estar configurando o serviço NLB, como a configuração de placas de rede, detalhes a respeito do firewall, habilitando o serviço que vai ser utilizado para a demonstração. Então, antes disso, gostaria de mostrar as máquinas virtuais que a gente vai estar trabalhando. Então, eu tenho aqui um cliente, eu tenho aqui um controlador de domínio chamado DC1. Em alguns dos sistemas que eu estou utilizando para fazer essa demonstração, no caso aqui do controlador de domínio, a gente tem alguns prompts de comando já pingando os servidores que serão utilizados na solução. Então eu tenho aqui um prompt pingando o servidor 1, que tem endereço IP final 101, servidor 2, que tem endereço IP final 102. Esse é o controlador de domínio. Esse prompt de comando aqui, que não está pingando, ele está tentando pingar um endereço IP virtual. A gente vai dar um endereço IP que vai representar o grupo NLB, que vai ser o final 250. Esse prompt de comando está pingando justamente esse número, assim como o nosso cliente. Nosso cliente também pinga o servidor 1, pinga o servidor 2 e pinga o endereço IP virtual que representa os dois servidores. Inclusive o acesso que o cliente vai fazer em cima do serviço também será utilizando o endereço IP virtual. Então vamos dar uma olhadinha nos pré-requisitos, né, para a nossa solução. Vamos começar então fazendo uma vistoria aqui no nosso server 1, que é o nosso primeiro servidor que vai fazer parte desse grupo NLB. Então a primeira coisa que a gente vai verificar são as placas de rede desse servidor. Então, vou vir aqui no Change Adapter Settings. Veja, eu tenho duas placas de rede para esse primeiro servidor. Uma conectada à rede 9268. Veja, 9268.101 e uma outra placa de rede chamada NLB, que está configurada com endereço IP na rede 10. Tá? Esse endereço IP, essa interface, ela vai fazer comunicação direta com o server 2. Vamos dar uma olhadinha nas propriedades de rede do server 2. No server 2 eu também tenho duas placas de rede. Nós temos uma chamada intranet com as mesmas configurações do servidor 1, só que o final aqui é 102. E uma placa para o NLB final 2, 10002. Então de um lado a gente tem o 10001 e do outro lado o 10002. Através dessa interface os servidores vão poder entre eles se conversar e verificar a disponibilidade de cada um deles. Tá? Um item importante para o NLB. Bom, questões de firewall também, interessante, ou que você crie as regras devidas para que o firewall não venha atrapalhar a conexão, ou então deixe o firewall desabilitado. Tá? Para essa apresentação eu vou manter o firewall desabilitado para que a gente não tenha a necessidade de configurações adicionais. No servidor 2 eu vou fazer a mesma verificação. Então, dentro do painel de controle, Windows Firewall, o servidor 2 também tem o serviço do firewall desabilitado. Outro detalhe importante é o serviço que a gente vai utilizar para fazer o teste, né, para fazer a implementação.
Eu decidi utilizar o serviço do Remote Desktop para essa configuração do NLB. Então, no meu servidor 1, nas propriedades do meu computador, do lado esquerdo, Remote Settings, está habilitado o serviço. A mesma verificação eu vou fazer no servidor 2. Veja aí, botão direito, propriedades, Remote Settings, serviço habilitado também. Para saber se o serviço está funcionando, a partir do cliente, eu vou abrir o Remote Desktop e vou colocar o endereço IP do servidor 1, que é o final 101. Vou digitar usuário e senha. Ele solicita o aceite do certificado. Vamos clicar em sim. E veja aí os devidamente conectado. Veja o nome aí do servidor, server 1. Vou efetuar o logoff para encerrar essa sessão. Então a gente pode perceber que o serviço Remote Desktop apontando para o servidor 1 está funcionando sem problemas. A gente vai fazer a mesma coisa, só que apontando para o servidor 2. Tá? Então, final 102. Colocando a senha. Tá aí mais uma vez a solicitação de aceite para o certificado. Tá aí a sessão estabelecida também com o server 2. Então vou fazer logoff. Pronto. Bom, então eu tenho certeza que endereçamento IP, placas de rede, firewall está desabilitado, serviço Remote Desktop em cada um dos dois servidores que serão membros do meu grupo de NLB está ok. Fiz os testes a partir do cliente, então eu tenho certeza que todos os pré-requisitos estão devidamente configurados. Tá? Então, feito a instalação, feito a verificação dos pré-requisitos, a gente encerra essa primeira apresentação e na parte 2, na parte seguinte, a gente vai fazer a instalação do serviço NLB. Então,